Se alguém fosse descascar as camadas da história americana, poderia esperar encontrar inúmeras histórias de coragem, sacrifício e perseverança. Eles poderiam esperar ver histórias da revolução do país, uma luta contra a tributação injusta e em direção ao sonho de independência, liberdade e autosserviço. Eles poderiam esperar ver os efeitos agridoces do derramamento de sangue e da guerra civil, que marcou o fim da escravidão institucionalizada, ou o crescimento do país através da aquisição de terras e aventura migratória. Eles poderiam esperar ver a mão vital que emprestamos a nações estrangeiras durante a Grande Guerra e a busca pela paz contra ditadores durante a Segunda Guerra Mundial. Eles poderiam esperar ver as tentativas de frustrar o totalitarismo na Ásia e na União Soviética através da Guerra Fria e seus conflitos relacionados espalhados pelos continentes orientais. No entanto, o que eles provavelmente não esperam ver é a violência inerente e os custos da batalha dentro de suas próprias fronteiras, incluindo os perturbadores crimes de guerra e massacres subnotificados contra certas demografias, incluindo as populações nativas americanas do século XIX. Uma dessas tragédias em questão foi o massacre de Sand Creek de 1864. Suas vítimas, o desfecho da Guerra Civil e o tratamento dado aos nativos americanos das planícies nos anos que antecederam meados de 1860. Para lançar alguma luz sobre um dos momentos mais sombrios do Exército dos Estados Unidos da América e um dos crimes de guerra menos discutidos durante o auge do Velho Oeste, aqui está uma inspeção detalhada do massacre de Sand Creek e a destruição das tribos Cheyenne nas Grandes Planícies da América. As raízes do massacre de Sand Creek remontam ao rescaldo do Tratado de Fort Laramie, em 1851, quando os Estados Unidos reconheceram a posse de terras do território entre o rio North Platte e o rio Arkansas ao norte e ao sul, e entre as Montanhas Rochosas e o oeste do Kansas ao leste e oeste. O tratado envolveu 7 tribos indígenas americanas, incluindo os Cheyenne e os Arapaho. Eles viviam na terra que constitui os atuais Wyoming, Nebraska, Colorado e Kansas, bem como outros territórios, e sentiram que o tratado era a melhor chance de manter a soberania sobre sua terra natal. No entanto, a natureza positiva do tratado foi de curta duração, quando a corrida do ouro de Pikes Peak mudou o cenário das relações entre colonos e indígenas no final da década. Em 1858, ouro foi descoberto nas Montanhas Rochosas do Colorado. Essas terras eram ocupadas pelas tribos Cheyenne e Arapaho na época, e viam seus recursos se esgotando dia após dia por causa de muitos prospectores e outras partes migratórias tentando enriquecer rapidamente. Claro, os acampamentos de mineração e as caravanas de prospecção não iriam desaparecer tão cedo, e os oficiais do florescente território do Colorado pressionaram o comissário de assuntos indígenas para resolver um novo tratado que mudaria as fronteiras das terras indígenas. Assim, o Tratado de Fort Wise nasceu em fevereiro de 1861, que viu o conselho de 6 tribos Cheyenne do sul e 4 tribos Arapaho se unirem aos Estados Unidos, cedendo grande parte da terra que lhes foi dada pelo Tratado de Fort Laramie. A nova terra equivalia a cerca de 1/13 do tamanho da faixa de terra anterior, e estava localizada no atual leste do Colorado. O Tratado de Fort Wise era geralmente impopular entre muitos membros das tribos Cheyenne. Isso irritou especialmente os Dog Soldiers, uma banda de guerreiros Cheyenne e Lakota Native Americans, que sentiam que a falta de uma bênção do Conselho dos 44 prejudicava o sustento de todos os Cheyenne e tribos vizinhas. Os Dog Soldiers e outros dissidentes não deixaram seu descontentamento passar despercebido. Algumas das bandas de guerreiros ameaçaram os chefes que assinaram o tratado, chateados por não terem levado em consideração os desejos das tribos em geral, e sentiram que haviam sido enganados no acordo pela quantidade de presentes entregues pelos oficiais dos Estados Unidos da América.
Em retaliação, os Dog Soldiers e companhia descontaram suas frustrações nos colonos migrantes que chegavam pelo território. Muitas tribos Cheyenne permaneceram no leste do Colorado e oeste do Kansas para caçar os bisões americanos que restavam, assustando as caravanas e os pioneiros brancos que cruzavam para a região do ouro através da intimidação. Claro, as penas arrepiadas eventualmente chamaram a atenção do governo dos Estados Unidos da América, que ouviu falar dos Cheyennes clamando por guerra e nomeou o então governador do território do Colorado, John Evans, para se envolver em mais conversas de paz com os chefes Cheyenne e Arapaho. Quando os chefes não compareceram à convocação, toda a esperança de uma paz duradoura foi perdida. O conflito entre as tribos das planícies e os colonos só aumentou a partir daí. O início de 1864 viu uma relação se formar entre bandos de guerreiros das tribos Sioux, Comanche, Kiowa, Cheyenne e Arapaho, na tentativa de expulsar seus equivalentes brancos de seu país. Isso aumentou a má vontade entre os indígenas e os imigrantes e levou a um aumento nos casos de violência. Uma dessas escaladas ocorreu em maio de 1864. Algumas bandas de Cheyenne estavam acampando em Ash Creek durante uma pausa em uma caçada de búfalos. O 1º Regimento do Colorado estava à espreita nas proximidades, e um dos chefes de paz Cheyenne, chamado Lean Bear, tentou fazer as pazes com a facção inimiga. Lean Bear se aproximou do regimento sozinho, sua medalha de paz claramente presa ao redor do pescoço, para mostrar suas intenções pacíficas aos soldados dos Estados Unidos da América. Ele também veio equipado com uma carta de Washington, Distrito de Colômbia, e assinada pelo próprio presidente Lincoln, declarando sua natureza pacífica e amizade com os brancos. Infelizmente, para Lean Bear, o 1º Regimento do Colorado havia recentemente recebido ordens de um ex-comandante do Exército da União, chamado Coronel John M. Chivington, para matar Cheyennes sempre e onde quer que fossem encontrados. Lean Bear foi então baleado a queima-roupa pelos soldados, crivado de balas enquanto caía no chão. À medida que os meses passavam, os conflitos também continuavam. Neste ponto, o foco do governo dos Estados Unidos da América permaneceu exclusivamente na Guerra Civil ao Sul e na derrota do Exército Confederado. Como resultado, o apoio militar diminuiu nos territórios ocidentais após 1861, atingindo o pico por volta do verão de 1864. Sem qualquer tipo de proteção generalizada sobre os assentamentos ocidentais, quase todas as caravanas, diligências e pequenas cidades corriam um risco severo de serem invadidas ou saqueadas por soldados-cão e outras bandas de guerreiros Cheyenne, ainda irritados com a perda de seus direitos de terra 6 anos antes. Com os territórios ocidentais lutando para manter uma defesa adequada, o governador Evans pediu ao secretário de guerra que enviasse reforços. Incapaz de conseguir alguém das linhas de frente no sul, Evans não teve escolha, a não ser criar sua própria facção de voluntários do 3º Colorado. Os voluntários do 3º Colorado, oficialmente chamados de Regimento de Cavalaria do 3º Colorado, era uma unidade militar composta por homens comprometidos com alistamentos de 100 dias. Foi liderado pelo já mencionado Coronel John Chivington. Chivington era um ex-ministro e comandante da União que se tornou famoso por seus atos heróicos durante a Batalha de Glorieta Pass, no Novo México. Ele ansiava por um futuro na política e servir ao Congresso dos Estados Unidos após o término da guerra. Claro, esses objetivos significavam seguir quaisquer ordens que lhe fossem dadas. E apesar de sua posição abolicionista sobre a escravidão, ele não compartilhava nenhuma simpatia pelos nativos. Ele levou a sério seus deveres com o 3º Cavalaria do Colorado e trabalhou duro para se livrar do rótulo do regimento de 3º Sem Sangue, devido à sua relativa inatividade e falta de baixas relatadas. Não demoraria muito para o Coronel Chivington agir em seu grande esquema.
Em julho de 1864, as bandas de guerreiros de Cheyenne, Arapaho e outras tribos das planícies que faziam sua presença conhecida no território do Colorado sabiam que não podiam continuar sustentando o conflito durante o inverno iminente. Eles sentiram que, se fizessem tentativas de paz durante a estação fria, poderiam acumular recursos e continuar seu ataque na primavera seguinte. Enquanto isso, os verdadeiros buscadores de paz, Cheyenne e Arapaho, estavam tentando a mesma missão de acalmar as tribos ocidentais em batalha. Eles foram alertados por um aviso enviado aos acampamentos tribais pelo governador John Evans, de que todos os povos indígenas poderiam se reunir em Fort Lyon e no sudeste do Colorado para alojamento, comida e serviços de proteção. Não aconteceu imediatamente, mas os chefes pacificadores, liderados por Black Cattle, White Antelope, Bull Bear e One Eye, eventualmente procuraram o governador Evans em Denver para perguntar sobre o acordo proposto em Fort Lyon, em 28 de setembro de 1864. Foi aqui que White Antelope expressou suas ansiedades a Evans na reunião, dizendo ao governador que estava preocupado que seu povo estivesse em perigo, estando tão perto dos soldados em Fort Lyon e dos assentamentos ao redor. O governador Evans confirmou que o perigo era iminente e revelou que a paz total não era possível nas circunstâncias atuais. Evans afirmou que as tribos tinham suas vantagens de guerra no verão, enquanto suas vantagens de guerra chegariam no inverno. "Minha hora está chegando", ele teria dito. O restante dos chefes de manutenção da paz pressionou o governador por todas e quaisquer promessas de segurança que ele pudesse obter, ao que Evans respondeu apresentando o coronel Chivington ao conselho. Chivington se divertiu com as conversas de paz e disse aos homens que, se realmente quisessem paz, deveriam ir ao Fort Lyon e falar com o Major Ed Wynkoop, que era simpático aos esforços de proteção dos povos indígenas. Imediatamente após a conversa de paz, os líderes tribais voltaram com o entendimento de que a paz poderia ser obtida desde que se acertassem com os próprios soldados e colocassem em seus assentamentos símbolos de paz, para que os regimentos dos Estados Unidos da América que passassem não atacassem sem aviso prévio. Ao mesmo tempo, o governador Evans reforçou as duas ordens que se tornaram pilares dentro do território do Colorado. Todos os Cheyenne e Arapaho amigáveis devem ir ao Fort Lyon para encontrar suprimentos, enquanto todos os nativos americanos que não cumprissem seriam mortos e destruídos, especialmente aqueles considerados violentos e hostis pelo Estado. Assim, Black Cattle não teve escolha senão levar sua banda de Cheyenne do Sul para Big Sandy Creek, no leste do Colorado, um ponto de realocação decidido na Parley da Paz. Ele foi acompanhado pelo chefe Left Hand dos Arapaho, juntamente com alguns de sua própria tribo. Essas bandas eram compostas principalmente por mulheres, crianças e homens idosos. Os soldados cães e outras seitas guerreiras das tribos permaneceram em seus acampamentos originais ao norte, não ameaçados pelas charadas políticas do território. Alguns recuaram ainda mais para se juntar às bandas Sioux que haviam se aglomerado no território Dakota. Isso significava que pelo menos 75 ou mais homens aptos estariam ausentes do acampamento de Big Sandy Creek, expondo as tribos a ataques militares e deixando muito pouco em termos de segurança. A princípio, isso não foi visto como um problema por Black Hadley e o restante da liderança. Eles realmente acreditavam que sua conversa com o governador Evans e o coronel Chivington era um acordo de cavalheiros, apesar de nenhum tratado ter sido assinado. Mal sabiam eles que aproximadamente no mesmo momento em que concluíram as negociações de paz no Camp Weld, fora de Denver, o coronel Chivington recebeu um telegrama de um superior, General Samuel Curtis, que dizia: "Não quero paz até que os índios sofram mais. Nenhuma paz deve ser feita sem minhas instruções." O coronel Chivington levou a ordem a sério e continuou sua descida sobre as aldeias indígenas ao redor do leste do Colorado. Ele já havia conseguido levantar acampamentos dos Sioux,
Comanche e Kiowa e os territórios ao redor, e viu as tribos enfraquecidas de Cheyenne e Arapaho como a oportunidade perfeita para continuar sua conquista violenta. No final de novembro de 1864, o coronel Chivington e o 3º Cavalaria do Colorado, composto por cerca de 425 homens, cavalgaram para Fort Leon, juntando-se a 250 homens da 1ª Cavalaria do Colorado e alguns voluntários da Infantaria do Novo México. A partir daí, eles marcharam em direção ao Big Sandy Creek, onde Gado Preto e 200 ou menos Cheyenne e Arapaho foram sancionados. Na noite anterior à invasão planejada por Chivington ao acampamento de Big Sandy Creek, 3 membros da facção se aproximaram de Chivington com disputas sobre o ataque. Os dissidentes eram o capitão Silas Sewell, o tenente Joseph Kramer e o tenente James Connor, que todos sentiam que a ofensiva traria desonra ao exército dos Estados Unidos da América e violaria os direitos humanos dos indígenas. Chivington zombou dos apelos de seus subordinados para a rendição e direcionou seus homens a continuar em direção a Big Sandy Creek. Na manhã de 29 de novembro de 1864, Chivington ordenou um ataque a todos os ocupantes do acampamento de Sand Creek. Enquanto ele e seus homens se aproximavam do acampamento, eles viram tanto uma bandeira americana quanto uma bandeira branca erguidas no meio do acampamento. Black Kettle havia erguido os símbolos de paz e rendição quando as cavalarias foram avistadas, na esperança de que seriam suficientes para sinalizar que eles não tinham intenção de atacar ou causar problemas. Claro, Chivington ignorou o gesto pacífico e ordenou que seus homens atacassem. Enquanto isso, o capitão Sewell e o tenente Kramer da Companhia D e Companhia K ordenaram que seus homens se contivessem e cessassem o fogo, não querendo fazer parte das atrocidades que estavam por vir. Não demorou muito para que a ameaça e o assassinato consumissem os Cheyenne e Arapaho. Chivington e seus homens começaram a matar o mais rápido que puderam, visando até mesmo as mulheres e as crianças. Black Kettle, White Antelope e os outros anciãos imploraram por paz e instigaram seus companheiros de tribo a fugir. Alguns dos Cheyenne mais sortudos conseguiram fugir após soltar seus cavalos dos currais, pulando em cima de seus broncos sem sela, na esperança de evitar o fogo de canhão que caía impiedosamente sobre o Big Sandy Creek. Outros que tiveram sorte o suficiente para escapar, cavaram buracos profundos na areia nas margens do riacho, escondendo-se nas trincheiras para evitar a captura e proteger-se de balas perdidas. De maneira geral, no entanto, a maioria das pessoas no acampamento não conseguiu escapar em segurança. Se não fossem mortos imediatamente, muitos dos Cheyenne e Arapaho eram espancados até perderem os sentidos e deixados para morrer. As mulheres e os idosos eram então mutilados. Suas partes do corpo e couros cabeludos se tornavam troféus para os regimentos dos Estados Unidos da América que atacavam. Mais tarde, citações dadas por homens que testemunharam o massacre circularam através de relatórios escritos e audiências congressuais sobre o assunto. John S. Smith descreveu o que viu em seu depoimento de 1865. Eu vi os corpos daqueles que ali jaziam cortados em pedaços, mais mutilados do que qualquer um que eu já tinha visto antes. As mulheres cortadas em pedaços, com facas, escalpeladas, seus cérebros derramados. Crianças de 2 ou 3 meses de idade, todas as idades ali, desde bebês mamando até guerreiros. Por quem eles foram mutilados? Pelas tropas dos Estados Unidos. Robert Bent foi entrevistado posteriormente pelo New York Tribune em 1879, citado dizendo: "Eu vi uma mulher deitada na margem, cuja perna havia sido quebrada. Um soldado se aproximou dela com um sabre desembainhado. Ela levantou o braço para se proteger. Ele atacou, quebrando o braço dela. Ela rolou e levantou o outro braço. Ele atacou, quebrou aquele também, e então a deixou sem matá-la. Eu vi uma mulher cortada, com um filho ainda não nascido ao seu lado." O Major Anthony forneceu uma das citações mais condenatórias para o mesmo jornal Tribune, declarando o seguinte:
Havia uma pequena criança, provavelmente com 3 anos de idade, apenas grande o suficiente para andar pela areia. Os índios haviam seguido em frente e essa pequena criança estava atrás, seguindo-os. O pequeno garoto estava completamente nu, caminhando na areia. Viu um homem descer do seu cavalo a uma distância de cerca de 75 metros e levantar seu rifle e atirar. Ele errou o alvo, a criança. Outro homem se aproximou e disse: "Deixe-me tentar acertar esse desgraçado. Eu consigo acertá-lo." Ele desceu do seu cavalo, ajoelhou-se e atirou na pequena criança, mas ele errou. Um terceiro homem se aproximou e fez um comentário semelhante, atirou e o pequeno caiu. Mesmo depois que o acampamento foi queimado até o chão e a maioria de seus habitantes foram mortos, Chivington e seus homens retornaram ao Big Sandy Creek uma segunda vez depois que a fumaça se dissipou para coletar mais partes do corpo e genitais dos Cheyenne e Arapaho assassinados. Os soldados também aproveitaram a oportunidade para executar todos e quaisquer sobreviventes dispersos, trazendo de volta alguns dos seus próprios que haviam sido feridos por fogo amigo no processo. No final, ainda se discute até hoje exatamente quantos nativos americanos perderam suas vidas no massacre de Sand Creek. Algumas contas colocam o número em 70, enquanto outras o aproximam de 230. Geralmente, entende-se que mais de 100 das vítimas eram mulheres e crianças. Entre 30 a 50 homens também foram assassinados. O Exército dos Estados Unidos da América teve muito menos baixas, com apenas alguns mortos e algumas dezenas feridos. Alguns historiadores afirmam que esses números são tão altos porque muitos dos homens de Chivington estavam bêbados na noite anterior e na manhã do ataque, acabando por se envolver em fogo amigo. Eventualmente, Chivington e seus homens recuaram com todo o acampamento destruído, os cavalos divididos entre os oficiais comandantes e os horrores do Big Sandy Creek se tornaram apenas uma memória. Isto é, para todos, exceto aqueles que sobreviveram para contar a história. Na noite após o ataque, os Cheyenne e Arapaho, que haviam se abrigado nas areias da margem do riacho, recuaram de seus buracos e caminharam rio acima para passar a noite. Eles não tinham abrigo, e muitos dos sobreviventes estavam feridos, mas tinham que seguir em frente se quisessem chegar ao acampamento Cheyenne no rio Smoky Hill ilesos. No geral, toda a estrutura de poder da tribo Cheyenne foi irreversivelmente danificada. 8 chefes, incluindo White Antelope e One Eye, foram mortos, assim como alguns outros líderes sociais do exército Cheyenne. Black Cattle conseguiu escapar ileso. No entanto, sua esposa havia sido baleada várias vezes, e ele cuidou dela imediatamente após o incidente. O restante da liderança Cheyenne sobrevivente estava entre aqueles que não se aliaram ao Conselho de Pacificação em primeiro lugar. Eles viram o massacre como um ato imperdoável do governo dos Estados Unidos da América e sentiram que não havia outra opção a partir de então, a não ser se aliar aos soldados cão e outros guerreiros para contra-atacar os colonos brancos de uma vez por todas. Agora, os soldados cão viam seus esforços nas décadas anteriores de invasão e pilhagem aos pioneiros como justificados. Eles sentiam que sua postura firme em lutar contra a invasão dos Estados Unidos da América em seus direitos de terra e seus tratados contraditórios não era totalmente compreendida não apenas por seus companheiros Cheyenne, mas agora também pelas tribos das planícies circundantes. Como resultado, o sistema de liderança tradicional utilizado pelos Cheyenne foi praticamente exterminado pelo massacre de Sand Creek, se já não tivesse sido pela epidemia de cólera de 1849 e a crescente presença de soldados cão se separando das várias bandas. Em um ato de retaliação, os soldados cão Cheyenne foram acompanhados por bandas sobreviventes de Arapaho e outros guerreiros Cheyenne rebeldes. Juntos, eles executaram vingança em assentamentos por todo o Vale do Platte. Esses atos de vingança visavam locais militares, como o Forte Casper, Wyoming, e o acampamento Rankin, no Colorado.
Eles também contribuíram para invasões ao longo do rio South Platte, coletando saques em Julesburg antes de seguir para o nordeste em direção às Black Hills. O único sobrevivente do massacre de Sand Creek que manteve sua busca pela paz com os Estados Unidos foi Black Kettle, que se absteve de se juntar aos soldados-cão e se mudou para a região do rio Powder. Aqui ele começou uma jornada para o rio Arkansas, para iniciar novas conversas de paz com o povo do Colorado, antes de ser assassinado na Batalha do Rio Washita, em 1868. Do outro lado da ofensiva, o coronel John Chivington e seus homens chegaram a Denver nos dias seguintes a Sand Creek, transbordando de orgulho e pedaços de cadáveres Cheyenne e Arapaho. Eles declararam que o massacre foi na verdade uma batalha entre soldados e guerreiros, e que o sangue foi derramado em nome da vitória para o exército dos Estados Unidos da América. Os couros cabeludos e várias outras partes do corpo que os soldados haviam coletado foram pendurados em saloons e teatros de Denver, como troféus. Os cidadãos aplaudiram os regimentos, que eram heróis aos olhos dos ignorantes. O coronel Chivington liderou a acusação ao reivindicar o massacre como uma história de sucesso militar. Ele escreveu para seus superiores após o ocorrido, declarando: "Ao amanhecer desta manhã, ataquei a aldeia Cheyenne de 130 alojamentos, com 900 a 1.000 guerreiros fortes." Esses escritos incluíam outras fabricações, como que seus homens mataram mais de 500 nativos americanos, ou que eles estavam bem armados e estrategicamente sólidos em primeiro lugar. Claro, todas essas foram medidas intencionais de Chivington para avançar sua carreira política, silenciar os críticos que chamavam sua cavalaria de sem sangue e descontar suas transgressões pessoais contra os indígenas. Felizmente, tudo isso logo seria em vão, pois a vitória performática mascarada por Chivington e companhia logo seria investigada pelo Congresso dos Estados Unidos. O capitão Silas Sewell e o tenente Joseph Kramer foram rápidos em escrever para seus superiores em Washington, Distrito de Colômbia, sobre as atrocidades e crimes indescritíveis que testemunharam em novembro de 1864. Outras testemunhas sentiram o mesmo nojo e, eventualmente, o Congresso teve que agir. Eles lançaram uma investigação oficial através do Comitê Conjunto sobre a Conduta da Guerra, paralelamente ao trabalho de detetive próprio do Exército. Após semanas de investigação, o painel divulgou uma declaração como segue: "Quanto ao coronel Chivington, seu comitê mal consegue encontrar termos adequados para descrever sua conduta. Vestindo o uniforme dos Estados Unidos, que deveria ser o emblema da justiça e da humanidade, ocupando a importante posição de comandante de um distrito militar, e, portanto, tendo a honra do governo até certo ponto em sua guarda, ele planejou e executou deliberadamente um massacre vil e covarde, que teria desonrado o mais selvagem entre aqueles que foram vítimas de sua crueldade. Tendo pleno conhecimento de seu caráter amigável, tendo ele mesmo contribuído em certa medida para colocá-los em sua posição de segurança imaginada, ele se aproveitou de sua falta de compreensão e condição indefesa para satisfazer as piores paixões que já amaldiçoaram o coração do homem. Qualquer que tenha sido a influência disso sobre o coronel Chivington, a verdade é que ele surpreendeu e assassinou a sangue frio os homens, mulheres e crianças desavisados de Sand Creek, que tinham todas as razões para acreditar que estavam sob a proteção das autoridades dos Estados Unidos, e depois retornou a Denver e se gabou da corajosa ação que ele e seus homens, sob seu comando, haviam realizado. Em conclusão, seu comitê é da opinião de que, para o propósito de reivindicar a causa da justiça e defender a honra da nação, medidas prontas e enérgicas devem ser tomadas imediatamente para remover do cargo aqueles que assim desonraram o governo pelo qual são empregados, e para punir, como seus crimes merecem, aqueles que foram culpados desses atos brutais e covardes. Entre aqueles que testemunharam estava o próprio capitão Silas Sewell. No entanto, seria finalmente seu último ato de coragem, pois ele foi assassinado por Charles W. Squires,
sob a direção paga de John Chivington. O próprio Chivington ficaria impune, pois renunciou ao seu cargo militar antes que a audiência do Congresso o condenasse por seus crimes. Embora sua carreira política tenha sido interrompida, ele nunca enfrentou consequências reais por suas ações. Seu legado forjado nos livros de história como um de complexidade e heroísmo, em vez do ato final covarde de terrorismo que cometeu. Na verdade, todo o legado do massacre de Sand Creek foi visto sob uma luz semelhante. Enquanto as pessoas ao longo da costa leste e dos estados vizinhos ficaram horrorizadas com os eventos de Big Sandy Creek, muitos moradores locais do Colorado se sentiram encorajados pelo massacre. Eles se recusaram a ver pelo que era, e essas atitudes se infiltraram no contexto nacional por décadas. Por muito tempo, os horrores no leste do Colorado foram referidos como a Batalha de Sand Creek, como se houvesse dois lados iguais em conflito desde o início. Não apenas isso, mas os únicos esforços de Washington, Distrito de Colômbia, para realmente reparar as atrocidades com os Arapaho e Cheyenne foram fracos na melhor das hipóteses, quando o governo dos Estados Unidos da América assinou o Tratado de Little Arkansas. O tratado tinha como objetivo recompensar as vítimas sobreviventes de Sand Creek com substanciais reparações em dinheiro, bem como fornecer acesso a terras ao sul do rio Arkansas para as tribos locais. Infelizmente, após 2 anos, este tratado foi desconsiderado pelo governo dos Estados Unidos da América e, em vez disso, foi agrupado no Tratado de Medicine Lodge, que forçou todas as tribos indígenas restantes a terras mau recursos em Oklahoma. Isso resultaria em uma diminuição de 90% nos direitos de terra para os Cheyenne e os Arapaho, quando tudo foi dito e feito. Nos anos seguintes, os esforços para mudar a conversa sobre o massacre de Sand Creek melhoraram, pelo menos incrementalmente. Uma placa de local histórico nacional agora está nos restos do acampamento, dedicada às vítimas em 2007. Em 2015, outro memorial foi construído no edifício do Capitólio do Colorado, com o governador do Colorado reconhecendo o momento sombrio na história do estado. Em 2022, quase 3.500 acres de terra foram adicionados ao local do massacre de Sand Creek para fins de preservação, como uma forma de honrar os descendentes tanto de suas vítimas quanto de seus sobreviventes. No âmbito público, a discussão em torno de Sand Creek permanece dividida. Alguns historiadores permanecem fixados na ideia de que o massacre foi justificado, que os horrores detalhados por Silas Sewell e outros foram ou exagerados ou inventados para justificar as invasões a colonos brancos ocorridas antes do próprio massacre. Outros não são tão céticos, mas sim revoltados e apaixonados pelos males que assolaram os Cheyenne e Arapaho antes, durante e após os eventos de 29 de novembro de 1864. No final das contas, o medo de se manifestar faz sentido. Pode ser difícil olhar para uma entidade como as Forças Armadas dos Estados Unidos, que fez tanto bem no mundo, e pensar que elas poderiam ser responsáveis por ações tão odiosas e horríveis. No entanto, no final das contas, são manchas escuras na história, como o massacre de Sand Creek, que nos forçam a denunciar a violência sem sentido perpetrada contra povos em nosso próprio país. As tribos Cheyenne e Arapaho não mereciam ser assassinadas a sangue frio, mas suas histórias merecem ser contadas. Se for para fazer algo, que seja para garantir que o massacre de Sand Creek de 1864 não seja esquecido e para manter as lições que todos nós, esperançosamente, aprendemos no contexto da guerra.